Queridos e amados, a paz de Deus, me chamo irmão Daniel, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou um vídeo extremamente especial, um aliás de um conselho maravilhoso com busca de dons, na presença do irmão Ancião Arquimedes, e escuta essa pregação até o final, escuta esses conselhos, porque tá muito forte. Curte, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se agora no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Deus abençoe. Amém. Esses tópicos que estão aqui, eu creio que a partir de amanhã vai estar na internet, se já não está hoje. Então, eu vou ler bem rapidinho para não cansar vocês, porque já são 11 horas. Mas eu queria pedir uma gentileza para vocês. Presta atenção nisso daqui. Eu vou ler com clareza. E não pergunte aí no teu coração e nem cutuque o outro, falando, eu não acredito nisso, precisa disso. Não faça isso. Você está numa escola, nós cantamos, né? O tempo voa na escola do Senhor. Hoje tem meninas aqui com 12, 13, tem senhoras de idade já avançada que está aqui, senhores também. O tempo passa rápido, mas o Senhor vai cuidar de todos nós. Receba sempre isso daqui com carinho. Mas nós vamos guardar tudo? Claro que não vai guardar. Não tem máquina carnal que consegue guardar isso. Mas o que vocês precisarem disso daqui, vocês prestarem atenção e não fazerem crítica, na hora da angústia, você vai lembrar dessa reunião de conselho para você. Pode, isso é certeza absoluta. O primeiro tópico aqui fala do temor de Deus. Olha bem aqui a frase. O temor a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim um profundo respeito, reverência e consideração pelo Criador do universo, o soberano Deus e Pai eterno. É o reconhecimento da sua grandeza e da sua majestade santa. Diante desse reconhecimento, percebemos a nossa insignificância e a nossa dependência total de Deus. Por isso a palavra afirma em Provérbios 9, verso 10, e em Salmos 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarda isso. Também no Salmo está escrito, temei ao Senhor, vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o temem. E em Provérbios 10 também está escrito, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Considerando e interpretando os versos sagrados acima, entendemos que o temor de Deus nos faz amá-lo e adorá-lo, pois ele nos amou primeiro e o seu amor para conosco é incondicional. E foi tão grande que enviou seu Filho para nos resgatar da perdição eterna. Sabemos que ele está no comando, ele aqui é Deus. Sabemos que ele está no comando de tudo, vendo tudo e todos. Está cuidando e preparando o bem de cada um, que cada um de nós necessitamos. Tanto para este presente, para essa presente vida, como para a vida eterna. O tópico 2 diz, crer na palavra de Deus. Cristo é o verbo, a palavra, que fez carne e habitou entre nós. A palavra escrita está contida na Bíblia Sagrada. A palavra é a semente que gera a eternidade em quem crê. O ato de crer, acreditar, ter fé, se dá pelo ouvir ou ler a palavra de Deus. Portanto, quem ouve ou lê a Bíblia e recebe a palavra em seu coração terá regeneração, a nova vida em Cristo Jesus e a salvação da alma. Ser crente é obedecer a palavra de Deus.
conduzir sua vida pautada nas Sagradas Letras, ouvindo e lendo e praticando a bendita palavra de Deus, ocorre em nós a cada dia a necessária conversão que nos faz desviar do mal e do pecado que tão de perto nos rodeia. Ela nos leva à vida eterna em glória com o Senhor. O tópico 3 diz aqui o poder da oração. Orar para o crente é falar com Deus. Na oração podemos pedir, agradecer, louvar, reconhecer a magnificência de Deus e a nossa dependência dele. Interceder por nós, mesmo ou pelos outros. É através da oração que confessamos nossos erros e rogamos o perdão de Deus. A oração que... Eu não vou perguntar quem que levantou e orou hoje aqui, que eu acho que isso é uma agressão. Mas numa reunião de jovens, vocês podem perguntar lá, quem que... Vai ter um que vai mentir e falar, eu não orei ajoelhado lá, mas eu vim orando no carro. A gente sabe que não é verdade, mas a gente aceita. Então, mas sempre lembra. Orar pelo crente é falar com Deus. Na oração podemos pedir, agradecer, louvar, reconhecer a magnificência de Deus e a nossa dependência dele. Interceder por nós mesmos ou pelos outros é por meio da oração que confessamos nossos erros e rogamos o perdão de Deus. A oração tem muito poder em seus efeitos. Há um grande número de orações ouvidas e atendidas por Deus, relatadas nas Escrituras. Um exemplo ocorrido no Velho Testamento, lembrado por Tiago por Tiago em sua epístola do Novo Testamento, é a oração do profeta Elias, que sendo um homem como nós, orou e os céus se cerraram. Não choveu por 3 anos e 6 meses e depois orou novamente e houve abundante chuva em Israel. Deus aceita e tem prazer nas nossas orações. Devemos orar sempre e nunca desfalecer. Quem ora a Deus, agradecendo nos momentos de bonança, saúde e alegria, será ouvido quando Deus clamar na hora da tribulação, quando a Deus clamar na hora da tribulação, da enfermidade e da angústia. Portanto, devemos orar em todo o tempo, por nós mesmos e por todos os seres humanos, toda a humanidade, aquilo que nós falamos logo no começo. A oração sempre deve ser dirigida a Deus, pedindo ou agradecendo no nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deprecar é pedir um rogo, súplica, implorando com humildade. Oração é o mesmo que conversar com Deus. Intercessão é pedir em favor de outros por nós mesmos. Ação de graças é o reconhecimento, é a oração de agradecimento pelo recebimento de uma bênção. É o reconhecimento do favor do Senhor na nossa vida, na família ou na obra. Devemos orar quando nós levantamos pela manhã, antes das refeições, antes de viajar ou sair para qualquer compromisso e antes de dormir. A oração em família é fundamental para a união, a bênção e a permanência na fé também. Tópico 4. Honra e respeito com a palavra de Deus e com as coisas sagradas. Isso daqui também é porque tem gente brincando na internet, tem gente dançando, dando glória a Deus, às vezes até gente da nossa igreja, tem gente brincando com ensaio, brincando com a velocidade, vai ter janta, vamos lá para comer, e em vez de ir lá, vir aqui pedir um casamento para o Senhor, pedir para o Senhor libertar o pai ou a mãe de uma enfermidade,
Aqui não é lugar de brincadeira, irmãos. Eu sou uma pessoa alegre, ou fui alegre, uma pessoa que eu sempre tive uma ligação com a mocidade, mas brincar com as coisas de Deus, não. Não brinque com isso. Jamais devemos fazer brincadeiras ou gracejos com a pregação ou com o pregador. Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome, como está escrito em Salmos, no capítulo 32, no capítulo 138, verso 2. Mantendo nesse verso, vemos o grande respeito que devemos ter com a bendita palavra de Deus. Devemos todo o respeito pelos nossos hinos, pois são louvores sagrados ao Senhor. Na verdade, a palavra cantada. Evitar brincadeiras, desvirtuamento do cantar ou tocar hinos. Ter cuidado e zelo com a Bíblia, o inário, o véu e tudo que pertence e se relacione ao santo culto a Deus. Devemos ter grande respeito pela oração. É o local do culto. Não podemos utilizar a casa de oração para outras atividades que não sejam aquelas concernentes às coisas sagradas. Vocês não esqueçam disso aqui, ó. Quantos irmãos que nós já vimos mudar o jeito do hino? Cantar até tipo, não vou falar o tipo para não alertar, mas tipo de música mundana e vai por aí afora. Outra coisa que tem aqui, os nossos hinos são sagrados, não é para brincar com eles, não é para brincar com o corpo envolvendo Deus, é para ter respeito. Quando você cantar o hino, imagina você numa tribulação, imagina você numa angústia, imagina você cantando um hino que vai te libertar. Não jogue a comida fora, que é boa, saudável e te traz paz e afasta o diabo do seu caminho também. Quinto, imitações, só falta mais 5. Imitações de servos de Deus, respeito devido aos servos de Deus. Sabemos que os jovens são alegres, inteligentes e criativos, porém jamais devemos fazer brincadeira ou gracejo, nem usar deditos jocosos com a palavra, acabei de falar isso aqui, com a palavra escrita ou a palavra pregada pelos servos de Deus ou com o pregador. Não devemos fazer imitações dos servos de Deus, com ironia ou com zombaria, provocar risos, isso desagrada a Deus e ao Espírito Santo. Evitar crítica aos irmãos que oram testemunho no culto. Certamente eles se esforçaram para fazer o melhor na participação do santo culto. Devemos respeitar e honrar pai e mãe, os mais velhos e toda pessoa humana. Porém, a palavra nos ensina que devemos ter estima, duplicada honra pelos servos de Deus do ministério. Honrar o pai e a mãe é mandamento com promessa de bênção do Senhor. Sendo assim, ao pai e à mãe devemos honrar, e aos servos fiéis do santo ministério da obra de Deus, devemos dar dupla honra, dobrada honra, pois revelam pelas nossas almas como aqueles hão de dar conta deles. Isso daqui é uma referência que está em 1 Timóteo 5,17, aos Efésios capítulo 6, verso 2, e em Hebreus capítulo 13, verso 17. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo que hoje é cooperador, naquele tempo. Eu acho que ele é cooperador. Tem um monte de gente que gosta de me imitar, porque eu sou caipira, de vez em quando eu escorrego no R, essas coisas todas aí. E esse rapaz conseguia me imitar perfeitamente. A ponto de eu e a Vani achar que era eu mesmo. Não foi, Vani? E ele me imitava. Aí ele me imitou e eu descia do meu apartamento ali, quando eu morava no Parque da Lá. Oi, Arquimedes, pois eu gostei, viu?
E eu, amém, estou pensando que é alguma palavra que eu preguei. Não era, era imitação. E foi até que tomou um sentido que eu tive que ligar para o rapaz e falar para ele escrever uma cartinha para mim que eu não participei disso. Ele entrou em pânico, tudo. Mas hoje ele é cooperador de obra. Não imite ninguém, não imite uma pregação. Não brinca com essas coisas, porque uma hora você vai precisar daquilo que era santo para você e passou a ser engraçado com um monte de gente. Pense bem nisso. O tópico 7 fala: jargões utilizados por alguns de nossa mocidade que nada acrescentam aos jovens que temem a Deus. Existem jargões ou frases e efeitos usadas pela juventude que não acrescentam nenhum bom conteúdo espiritual para o jovem. Apenas a atenção daquilo que é necessário para o crescimento. Vamos começar de novo. Existem jargões ou frases e efeitos usadas, presta atenção nisso daqui, usada pela juventude, que não acrescentam nenhum crescimento na graça do Filho de Deus. Quem ouve e passa a repeti-los, criando um vício de linguagem, sem ter nenhum valor de santidade. Quando se diz, vamos pegar no glória, é uma linguagem pífia, é uma linguagem que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos. Esse irmão está turbinado. Nós falamos, até de vez em quando nós também falamos, está turbinado. O culto capotou, porque estava abençoado, então o povo gritou e louvou a Deus, tanto que viraram de ponta cabeça. E tantos outros que não convém repetir aqui. Não se está louvando a glória de Deus e nem ao Senhor Jesus. Ao contrário, se está entristecendo com essas barbáries o Espírito Santo. Mais grave é o erro, falar em línguas estranhas por brincadeira. E imitar isso eu nunca vi. Eu já vi. Por brincadeira, imitar e caçoar do dom de algum irmão que sempre manifesta nos cultos. Olha aqui, vou ler de novo. Mais grave erro é falar mal em línguas estranhas, por brincadeira, por imitar e caçoar do dom de algum irmão que sempre se manifesta nos cultos. 8. O pecado da concupiscência. A concupiscência, esses nomes que estão falando aqui, é tudo bíblico. Se você não souber direito, entra lá no site lá e descobre o significado da palavra que vai te favorecer muito. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais, que são a incontinência, a volúpia, a lascívia, a luxúria, a cobiça, entre outras. Praticar esses males pode levar as pessoas a cometer adultério, prostituição ou a fornicação. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. As práticas pecaminosas levam as pessoas ao distanciamento de Deus e proximidade com o mundo, e amizade com o mundo causa inimizade com Deus. Isso daqui não significa que você não deva ter um amigo na escola, ter um colega de trabalho. Não significa que você não possa ter um chefe teu. O teu professor também não vai falar a mesma língua espiritual que você fala. Saiba tratar desse assunto com a delicadeza que ele merece. Esse daqui é outra tragédia que vocês têm que ouvir. O perigo no mau uso das redes sociais. Como conviver com isso e como utilizar.
Sabemos que a internet propiciou um grande avanço na comunicação, facilitando o trabalho, o estudo, as pesquisas e a vida de milhões de pessoas. As redes sociais, no entanto, têm trazido muitos dissabores e tristeza para quem fez e faz mau uso. As postagens nas redes sociais, em grupos familiares, podem vazar e, dependendo de o conteúdo, infamar a imagem das pessoas. Vídeos que inicialmente são secretos entre duas pessoas cúmplices podem se tornar públicos, causando males e ruínas nas famílias. Mensagens de vídeo ou áudio com críticas, denúncias infundadas ou exacerbadas podem trazer maldades e violências físicas e espirituais. As mensagens subliminares são declaradas podem vir a causar males irreparáveis para aquele que é a vítima. Em mensagem aparentemente inocente pode estar inserido um assédio, o racismo, a violência e algum tipo de abuso. Atitudes estas que podem caracterizar crimes e passíveis de serem judicializados. Influenciadores digitais em seus canais podem causar enormes prejuízos a pessoas inocentes, fazendo denúncias maldosas, dolosas e infundadas. Depois, mesmo se retratando, não reparam o mal causado. Diante de tudo isso, aconselhamos nossos jovens a terem uma prudência e extremo cuidado com as redes sociais. Alguns, na simplicidade, expõem sua vida nas redes, declarando as suas preferências, seus hábitos, horários de estudo, trabalho e lazer, locais de frequência e outras informações pessoais, tornando-se alvo fácil para os marginais e criminosos cibernéticos, tais como hackers, entre outros. Deu para entender bem isso aqui, né? Não precisa. Isso daqui é grave, se os irmãos não tiverem cuidado. Já teve gente que já se apaixonou por mulher inexistente na sua interlocução, passava foto de outra mulher, passava até foto da irmã dele, e foi por aí só Deus sabe o que aconteceu. Vou ler aqui o último tópico: batismo e santa ceia. Sacramentos deixados pelo Senhor Jesus. O batismo é um mandamento do Senhor Jesus para todos aqueles que nele crerem. O ato de emergir na água, afundar e tirar, é uma simbologia da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Os que creem e são batizados morrem para o pecado e ressuscitam por Cristo Jesus para uma nova vida. Na epístola do apóstolo aos Romanos, capítulo 4 do apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 4, disse o apóstolo Paulo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A Santa Ceia é outro importante mandamento do Senhor Jesus que precisamos entender e discernir o seu significado para participarmos com conhecimento, obediência e dignidade. Nessa celebração, o cristão participa da comunhão do corpo e do sangue de nosso Senhor, até que Ele venha. Nessa celebração, o cristão participa da comunhão do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ordenou o Senhor. Quem não participa da Santa Ceia, de preferência na sua comum congregação, perde a comunhão com o Senhor Jesus. Todos os que participam da Santa Ceia devem estar em paz consigo mesmo e com os outros. Durante o transcorrer do santo serviço, deve portar-se com grande respeito, reverência
lembrando e considerando o sacrifício e sofrimento do Senhor Jesus Cristo ao ser castigado, vilipendiado e morto na cruz para nos salvar da morte eterna e levar-nos para o seu reino eterno nos céus. São esses os 10 tópicos que os irmãos reservaram. É evidente que vocês não vão conseguir gravar tudo isso, mas nos momentos angustiantes da vida de vocês, o Senhor vai trazer isso. Mas principalmente nossos cooperadores de jovens entram lá na internet, a hora que tiver liberado. Lê isso daqui umas 2 ou 3 vezes, para não cometer nenhum erro. Erro nós sempre vamos cometer. Mas para acreditar que isso daqui saiu de uma inspiração de irmãos antigos que lembraram esses fatos da Bíblia e passaram esses conselhos para a nossa mocidade. Os irmãos querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Os diáconos queridos, não quer vir falar de coleta, né? Tá bom. Os demais cooperadores de jovens, se tiver alguma dúvida, por favor, nós temos que ser qualificados para ajudar os irmãos. Então tá bom. A mocidade está contente? É claro que vocês não iam falar se estava contente, se não estava contente. Mas Deus te abençoe pelo carinho, Deus te abençoe por essa comunhão perfeita, que Deus continue guardando vocês, abrindo a porta para o casamento. Você é casado? Então, ele está falando amém umas 10 vezes aqui, ele quer casar. Vamos orar para ele. Vocês orem a Deus, no tempo certo o Senhor prepara. Não embarque em quem te conquista pela internet, que de novo pode ser o diabo transfigurado em anjo de luz. Isso é um erro grave e está acontecendo barbaridade na igreja. Só porque 1 ou 2 deram certo, eles acham que tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Orem a Deus, conversem em reunião na mocidade depois do culto. Tem irmãozinho, irmãzinha? Quem são auxiliares aqui? Levanta a mão. Daqui tem quantos? Tá bom, pode abaixar. Os auxiliares podem te ajudar a te introduzir no meio da mocidade, na amizade. Tem moça e tem moço que vem aqui e recitam e vão embora sem conversar com uma pessoa. E passa desapercebido vários tempos. Passa desapercebido. Eu fiquei 6 meses lá na Vila Pompeia, congregando sem falar com uma pessoa quando eu vim de Fernandópolis. Sem dente, um paletó preto, uma calça marrom de Nike. Era um sufoco. Ninguém dava bola, até que o meu cooperador, ele nem era cooperador ainda. O Luiz Vassado, ele cuidou de mim, me tirou de lá, me levou para fazer uma visita, depois fui conhecendo aí no fim. Não tinha uma igreja que eu ia que eu não conhecia alguém, mesmo sem ter ministério. Então, encontre um amigo seu dentro da igreja. Não significa que você não possa ter amigos lá fora. Encontre um amigo aqui. Encontre uma amiga sua aqui na igreja. Presta atenção aos auxiliares. Quando você vê que uma moça vem e vai embora sozinho, um moço vem e vai embora sozinho, vê quem é ele. Conversa com ele. Isso daí é de suma importância no relacionamento na igreja. Quem que é o cooperador de jovem aqui? Então você vai vir aqui agradecer a Deus, tá bom? Pode vir já. Vocês vão almoçar no horário hoje. E se vocês estiverem na comunhão, depois que ele terminar a oração, podemos ficar um minutinho aqui ajoelhados? Vocês garantem que vão clamar a Deus para que isso daqui cele no coração de vocês. Unidos, vamos agradecer a Deus. Amém.
Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória o teu santo nome nas alturas. Digno de honra e digno de glória seja o Senhor dos exércitos. Visita o nosso coração, Senhor, pelo amor do teu nome. Altíssimo Deus e Pai que estás nos céus, nos ajoelhamos aos teus pés, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho. Te louvamos, Senhor, por nos trazer à tua casa na manhã desse dia, para que juntos pudéssemos louvar e glorificar o teu santo nome. Porquanto, Senhor, tu és o nosso Deus, além de ti não há outro, nem antes nem após ti outro haverá. Porquanto, Senhor, tu és o Deus da nossa vida, a quem nós devemos toda a honra e toda a gratidão do nosso coração. Te agradecemos por esta reunião, Senhor, de conselhos para a mocidade, a qual tu tem preparado de participarmos, Senhor, por ela ter sido aberta em nome do Senhor Jesus, por trazer o teu servo aqui junto conosco, Senhor, para atendê-la e presidi-la pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo hino que cantamos, pela oração de súplica no seio da tua igreja, Senhor. Quando o teu servo orava, a nossa alma se deliciava, porque já sentíamos em espírito o céu aberto, Senhor, porque tínhamos certeza que a nossa oração estava sendo ouvida. Graça nós te damos maiormente por esta boa palavra que tu mandou para nós, ensinando para nós, Senhor, a diversidade dos dons espirituais, porque a cada um que está aqui na manhã de hoje, tu tens separado para uma função, Senhor, e uma obra espiritual na face da terra. Tu tens preparado o coração do moço e da moça, Senhor, e nós também do ministério, para melhor te servirmos e fazer a tua vontade. E graça nós te damos, porque independente do dom que recebemos hoje e daquilo que vai se manifestar em nós, o Espírito é o mesmo. Glória ao teu nome. E quando pelo Espírito Santo teu servo pregava, pelo Espírito Santo nós recebíamos, e pelo Espírito Santo nós vamos te glorificar pela tua palavra. Graça nós te damos, Senhor, pelos tópicos que foram lidos e explanados para nós. Isso não é outra coisa, se não for saúde para a tua mocidade. Sairemos daqui crescidos, fortificados e amadurecidos pelo teu Espírito Santo. Leva, Senhor, o teu servo que tu trouxe aqui para atender na sua jornada e nas suas demais missões, em paz na tua presença, e que nunca falte o teu Espírito sobre ele, e esse dom de nos aconselhar, que não é outra coisa, senão é uma coisa vinda do trono da tua glória. Se for da tua vontade, o nosso coração está aqui, a nossa alma tem necessidade de receber dom. Dispensa para nós, Senhor, aquilo que precisamos para fazer melhor a tua vontade. Graça nós te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Visita teu povo, Amém, pelo Senhor. amor do teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Dispensa para nós, Senhor, o que a gente precisa para te servir. Aleluia. Glória a Deus. Digno de glória, digno de glória. Canta lá, Deus seja louvado.
Cooperador. R$ 457. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe puxar o hino, por favor? 457. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus, as coisas de Deus lhe faz saber. Há nada que ele de
Glória a Deus. Catalamã. Vamos cantar o último verso de novo. Todos juntos, o último verso de novo. Aleluia. O coro, quer dizer, o último coro. Oh, Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Saúde, vossos pais e irmãos na vossa casa. Tem aí a alegria de ter um almoço em casa. Se não tiver, um dia você vai ainda ter para dar para muitos. Glória Hein? a Deus. Saúde, o ministério das vossas igrejas, que vieram aqui também. E sempre é uma alegria estar com a mocidade. Eu sempre reputo, para quem quiser ouvir, que a nossa mocidade é a mocidade mais feliz que nós já demos. Enfrenta a prova, a aflição, a angústia, mas quando canta como vocês cantaram, não tem espírito ruim que fica por perto. Glória a Deus. Leva esse dom hoje aqui que vocês têm, na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho, onde o assédio é violento, e na escola ele é descarado. Peça para Deus ajudar vocês a serem felizes aqui. A paz de Deus, a comunhão do seu Espírito Santo, sagrado conselho da sua fiel palavra e as suas promessas, que permaneçam e se cumpram na nossa vida para sempre. Amém.